Qual é a forma mais rápida de você organizar a sua oficina de educação sexual, emocional, prevenção ao abuso e também implementar sua oficina e seu projeto em escolas? Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje. Para você que não sabe que é Hora Exepaz, é nossa aula semanal, toda terça-feira, às 9 da manhã. Uma aula direcionada para profissionais, líderes e voluntários que atuam com crianças e famílias e que desejam implementar educação sexual e emocional com oficinas, com projetos, com palestras, com capacitações, treinamentos e muito mais. A Hora Exepaz é esse momento de profissional para profissional para trabalharmos a capacitação de todos nós que atuamos com crianças e famílias nessa causa proteção à infância. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E na Hora Exepaz eu sempre convido uma Master Exepaz, um Master Exepaz ou um profissional para estarmos aqui compartilhando histórias que deram muito certo, histórias de sucesso, métodos e técnicas bem detalhadas sobre projetos, oficinas, palestras e muito mais. E hoje eu convidei a maravilhosa Master Exepaz Fernanda, que eu vou chamá-la aqui para a gente começar. Começamos um pouco atrasado, que tive um imprevisto aqui, mas começamos! Vou convidar aqui a Fernanda do Protegendo a Infância, que ela entrou na última turma Master Exepaz. É só você aceitar agora. Vamos lá, ver se a Fernanda aceita. Aí eu quero também que você já vá deixando sua dúvida aqui durante a live. Vou tirar as dúvidas de vocês no que se refere a oficinas e palestras, tá bom? Falta só virar a câmera, Fernanda. Que ela tá. Você clica na. Isso! Seja Bom muito dia, bem-vinda! Bom dia, querida, tudo bem? tudo bem? Você, Liliane, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar de tudo aquilo que tem acontecido nesses últimos meses. Ai, que maravilha! Fico feliz demais. Tava bisbilhotando o seu Instagram ontem, o Protegendo a Infância. E confesso para você que eu fiquei emocionada com todo o trabalho que você está fazendo. Porque você é uma bebê nessa causa, praticamente. Pouquíssimo tempo, entrou na última turma da certificação Master Exepaz. Como assim? Já está fazendo tantas coisas. Mandou mensagem dizendo que já fechou projeto com escolas, fez vídeos com as pessoas da escola, com os líderes da escola, né? Os educadores, e eles falando, olha, maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que incrível. Fernanda, eu quero que você comece, só para vocês entenderem o que vai rolar aqui. Então, Fernanda começou agora e já está, gente, com palestra, com projeto, com oficina a todo vapor. Só para você entender como vai ser essa live aqui, para você se inspirar no que Fernanda tem feito e entender que é possível. É possível. Basta você seguir o que tem que fazer, tá? Então, primeiro eu quero, Fernanda, que você comece essa Hora Exepaz se apresentando, falando quem é você, seu nome, onde você mora, com que você trabalha, formação, como conheceu Exepaz, enfim, se apresente. Bom, vamos lá. Sou Fernanda Rezende, aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Sou casada há 10 anos, mamãe de 2 meninos, o Gabriel de 6 anos, o Heitor de 4 anos. De formação, sou formada em gestão de recursos humanos. Sou professora há 12 anos de curso profissionalizantes, de formação de jovem aprendiz e venho trabalhando nessa área há muitos anos. Quando o meu primeiro filho nasceu, o Gabriel, foi aquele momento assim de dar uma pausa, né, na carreira, de viver esse tempo da maternidade, que eu era um sonho, queria muito viver. E assim foi, né? E Deus permitiu, tudo foi acontecendo e vivi esse tempo. Aí passou um aninho que o Gabriel fez um aninho, aí descobri que estava grávida do Heitor, do segundo filho. Foi um presente que Deus enviou. E assim fui cuidando das crianças e ao mesmo tempo sempre gostei muito de estudar, então nunca parei. Então, fui fazendo cursos, formação, voltados à educação, voltados à criação de filhos. Hoje eu sou líder no Ministério Infantil da minha igreja, faço parte da liderança.
E lá nós desempenhamos um trabalho, assim, lindo, né, com as crianças de evangelização. E desde que os meninos nasceram, parece que assim, né, tudo foi encaminhando para que eu pudesse estar próximo da infância. Eu já trabalhei em EMEI, já fui educadora infantil há 10 anos atrás, mas assim, aquela chama de cuidar de crianças, de fazer um trabalho voltado para a criança sempre teve no meu coração. Trabalhei muito com adolescentes na minha formação de carreira, né, de gestão em recursos humanos, fui coordenadora pedagógica do projeto de Jovem Aprendiz, mas quando os meninos nasceram foi muito assim, um momento de parar tudo e voltar para a área da infância. E assim foi, Eliane. Então, assim, com os meninos em casa, aí eu comecei a te seguir, porque logo eles foram crescendo e eu queria muito poder ensiná-los, né, sobre a autoproteção, sobre a educação emocional. E veio o processo, né, quando o Gabriel fez 4 anos e meio, ele foi para a escola. E aí, né, tava, meu Deus, eu preciso ensinar essa criança, ela vai sair da minha, assim, não é só do meu convívio, né, ele vai conviver com outras pessoas. E aí eu fui, né, estudando sobre isso, te acompanhando. Eu acredito, Eliane, que eu devo ter feito mais ou menos umas 3 imersões. Eu acompanhei várias imersões, e em cada eu aprendi algo novo, e eu sempre pensava, será que o A Master imersão Exercise MPI, para você está mim? falando, né? Imersão MPI. Isso, a imersão. E aí eu pensava, né, aprendia muito na imersão e eu falava, não sei se eu faço certificação, se eu entro, e fui pensando. E aí o ano passado foi um ano muito decisivo, porque de fato os dois, né, os meus 2 filhos foram para o processo escolar, foram para a escola e eu tinha esse tempo mais livre para poder trabalhar outras áreas, outros projetos, juntamente com os projetos já da igreja que eu desenvolvo. Mas eu pensei muito e eu falei, eu preciso fazer algo. E quando, em a última imersão, quando eu decidi entrar no Master Exerpass, Leliane, veio algo no meu coração muito forte, porque eu já aí eu fiz, né, todo o processo da imersão, aprendi bastante, mas quando eu decidi entrar no Master Exerpass, que eu vi a riqueza dos conteúdos, inclusive quem está aqui, que ainda não fez a inscrição para a imersão, faça, porque o que eu aprendi na imersão, eu não aprendi na minha faculdade. Eu não aprendi em nenhum outro curso que eu fiz de formação de filhos, de criação. E foi tão rico e tão valioso que eu aprendi que eu falei, eu preciso entrar. Esse ensino não vai ser só para os meus filhos, porque eu ensinei eles, peguei aquele banco de dinâmicas, Liliane, da certificação, fiz com eles foram, assim, né, meus cobaias, fiz com eles todos antes de fazer nas escolas, né, nos Meus projetos filhos que eu também apresentei. sempre foram os É, cobaias foi da bem dinâmicas que assim, eu eu criei. peguei uma tarde, eles estavam de férias, foi agora, em janeiro. Eu imprimi todos aqueles materiais e fui fazendo uma tarde inteira com eles, e eles, assim, ficaram tão felizes de participar daquilo tudo, eu fazendo com eles, e na prática eu fui vendo o quanto aquilo era valioso, e aí Deus ministrou no meu coração, e eu senti como um propósito de vida, um chamado. Eu falei, esse ensino não é só para os meus filhos, eu quero muito ensinar os meus filhos, eles precisam dessa mensagem, mas tem muitas crianças ali fora que também precisam. Seria muito injusto da minha parte fazer isso só para a minha realidade. E assim foi, Leliane. E aí, Fernanda, montei. só uma frase que você falou que é exatamente o que eu sinto, sabe? Eu gosto quando a gente compartilha pensamentos que vêm dos nossos sentimentos, assim. Porque quando eu comecei também a estudar, eu comecei a oferecer educação sexual para meus filhos, eu falei assim, gente, outras crianças têm que ter essa oportunidade que meus filhos estão tendo. A gente fala assim, Exato. como assim? Eu tô aqui dormindo com meu filho protegido e tal, e outras crianças estão sendo abusadas porque os pais não têm conhecimento. Então foi Exato. exatamente esse sentimento, tá? Então, assim, só para compartilhar. E a imersão que a Fernanda participou, gente, é a mesma imersão que eu tô fazendo gratuita aqui para vocês, tá? Então tem a imersão gratuita. É só você digitar aqui projeto e você se inscreve gratuitamente nessa imersão, tá? Profissionais, voluntários e líderes da infância. Pode continuar, Fernanda. Então, exatamente isso, Leliane. Veio o propósito, exatamente no meu coração eu entendi, eu preciso fazer algo. E aí, o que eu fiz então? Entrei na certificação, peguei todo esse conteúdo. Pessoal, assim, eu tô tão feliz de estar aqui nessa live hoje para poder falar, porque eu sei que em breve, né, vai abrir uma nova turma. Eu queria tanto que vocês entendessem o quanto essa certificação é valiosa, o quanto mudou e transformou a minha vida, assim, desde janeiro, assim, em janeiro, na verdade, eu comecei a elaborar alguns projetos com alguns ensinos que eu já tinha da Leiliane, fiz também T21 ano passado, mas quando eu entrei na certificação, que eu vi todo aquele conteúdo, que eu montei o projeto, no primeiro lugar que eu vim, que inclusive é onde eu estou aqui hoje,
É que no colégio metodista, sabe por que que eu tô aqui, Leiliane? Ah, Porque daqui a pouco, quando a gente terminar a live, eu tenho uma oficina aqui hoje, novamente na escola. Uma TV, uma emissora da TV vai vir fazer uma entrevista, porque eles receberam as notícias do projeto, quiseram levar isso para peraí, não. a comunidade, falando Peraí, do Maio calma, Laranja. Fernanda, Então, calma, eu tô falando amor. aqui Só de fiquei tia sabendo. Fernanda, daqui a pouco, ó, vou começar Peraí. uma oficina. Então, ó, gente, só pra vocês entenderem. Que aí eu já ia te perguntar, porque eu tô vendo que você tá com aquela roupinha sua aqui, eu vendo pelas aulas. Peraí, só pra vocês entenderem, tá? A Fernanda, ela fez a imersão, essa gratuita que vocês vão fazer. Ela fez 3, que eu fiz já. Essa vai ser a 6ª imersão que eu vou fazer. E aí, ela entrou no curso meu chamado T21, que hoje é o TPO, Treinamento de Oficinas. Uhum. E que é um curso bem pequenininho, tal, bem pequeno, que é um treinamento. Aí, só que quando foi esse ano, ela entrou na certificação Master Exepaz, que a certificação é a minha formação completa. Quando ela entrou na certificação, que estudou o conteúdo e elaborou o projeto, porque eu ensino lá direitinho como elaborar um projeto para escola, consultório, igreja, hospital, onde você atuar. Então, Fernanda, só para deixar claro para as pessoas, você elaborou o projeto, o primeiro lugar, que foi esse lugar, essa escola que você está, você apresentou, já te contratou. É isso mesmo? No primeiro. Eu cheguei aqui e conversando com a diretora, né? Eu fiquei mais ou menos 1h30 na reunião com ela, porque foi tão valioso, assim, a nossa troca. Ela falou que era exatamente o que eles queriam trabalhar esse ano com as crianças, sobre as emoções, sobre bullying, sobre principalmente a questão da proteção, né, das crianças, essa educação protetiva. Foi assim, ela falou, olha, que dia que você pode fazer? Eu montei em 2 semanas os materiais para a oficina, foi aprovado o projeto. A gente fez, inclusive, um treinamento antes com as professoras aqui do colégio. Então, a gente fez uns 15 dias antes um treinamento, que é o meu treinamento para educadores, que chama Infância Protegida, que eu trago todos os dados da realidade, quais são os inimigos que a gente precisa combater, como acolher, né, a criança que possivelmente está abusada, como identificar sinais. Então, fiz todo um treinamento com a equipe do colégio e depois de 15 dias a gente fez a oficina com as crianças. Aqui o colégio é da educação infantil até o Fundamental 1. Então, eu fiz desde o maternal, Leliane, com crianças de 2 anos até crianças de 10, 11 anos. Só na minha primeira oficina, nós alcançamos 220 crianças. E foi algo assim que, quando eu saí daqui, eu fico emocionada quando eu lembro isso. Porque todo mundo, assim, minha família, eu tenho certeza que muitos estão aqui acompanhando, Deus foi levantando tantas pessoas para ajudar, Leiliane. Eu fui fazendo caixa, eu fui pegando, encapando, minha mãe me ajudando, meu esposo que me incentivou, que na época eu não estava trabalhando, então ele, né, me incentivou a fazer a certificação, puxou tudo isso para mim. Nossa, tantas pessoas que surgiram para me ajudar. E aí, quando eu saí aqui dessa oficina que eu alcancei essa quantidade de crianças, como os meus filhos estudam aqui, o meu filho mais velho, Gabriel, de 6 anos, falou assim, mamãe, quando eu crescer, quando eu for adulto, você me ensina a fazer oficinas? Olha, Gente, isso me marcou de uma forma, porque ele é uma criança de 6 anos, ele entendeu a importância da mensagem e ele disse que quando ele fosse adulto, ele também queria fazer. Isso, assim, me comoveu de uma forma que eu não esqueço dessas palavras dele. Inclusive, teve uma vez que você pôs um post falando do seu filho e eu compartilhei lá essa fala do Gabriel. Ele, o Heitor, me ajudaram a fazer as lembrancinhas das crianças, me ajudaram a recortar o leãozinho. Todas as pessoas da minha família foi me ajudando, amigas me incentivando, me indicando em vários lugares. E para vocês terem noção da potência que é fazer um projeto numa escola, você elaborar, trazer algo, que aí passado um dia da oficina, uma mãe que me mandou mensagem no meu WhatsApp falou assim, Fernanda, as minhas 2 filhas participaram ainda da oficina no colégio e elas me explicaram como que foi e eu quero que você vá lá na minha igreja, eu entendo que isso precisa ser feito lá. E assim foi, querida Silvia, ela entrou em contato, a gente fez, inclusive na igreja agora, presbiteriana, tem 2 semanas, fizemos a oficina lá, alcançamos mais de 100 crianças nessa oficina. Então, e isso, depois dessa primeira oficina, várias outras propostas, outras pessoas fizeram contato, queriam também. Quando eu vou em escolas hoje, que é a minha realidade, visitar as escolas e levar o projeto, apresentar o projeto,
Leiliane, em todas as escolas que eu vou, sem exceção, isso aqui eu tô falando com toda sinceridade no meu coração, diretores e coordenadores falam, nunca fizemos algo aqui na escola nesse sentido. Nós precisamos fazer, nós queremos fazer. Todas. As minhas reuniões com diretoria, assim, é de uma hora e meia, porque eles querem entender, querem conhecer como que pode ser feito, como pode ser realizado. O que eu ainda não consegui fazer nesse primeiro semestre, porque muita escola está nesse processo de agenda, né? Tem a rotina escolar, já está agendado para o segundo semestre. Para 2025 já tem uma escola. Inclusive, eu também queria muito mencionar um colégio que abriu as portas de uma maneira tão incrível. Foi um mês que eu visitei a escola, e quando eu cheguei lá, a escola, as diretoras, né, falaram assim que estavam assim, né, buscando já algo nesse sentido. A coordenadora até falou que estava orando, pedindo algo nesse sentido para trabalhar com as crianças, e ela disse que não é muito comum, às vezes, ela responder mensagens assim, porque eu vou mandando mensagens para as escolas. Eu fiz um folder, um conteúdo, deixa eu mostrar aqui, não sei se vai dar para ver. Eu fiz um folder, aí eu mando ele. Deixa eu tirar os comentários para o pessoal ver melhor. Vai, mostra aí. Aqui, eu fiz esse folder, a gente fala, assim, os objetivos, como que é para as crianças e adolescentes, como que é para pais, educadores, para as famílias. E aí eu envio, vou entrando em contato, vou no Instagram dos colégios, vou mandando mensagem. E essa escola, ela disse que não era comum ela responder as mensagens assim de imediato. E no mesmo dia ela me respondeu, ela falou, pode vir semana que vem. Quando eu cheguei lá, Leiliane, elas ficaram assim, nem encantadas com o projeto e disseram, não, nós queremos fazer, mas a gente não quer só uma oficina, uma vez, uma hora e meia só de oficina. A gente quer que você venha semanalmente. E, assim, eu fiquei tão surpreendida, nós todas, a coordenadora, a diretora, nos emocionamos de entender o quanto foi na hora certa que elas estavam buscando. Escola Curumim, gratidão às queridas Marielle, Simone. Em Uberlândia, E eu já comecei, tem 3 semanas que eu estou indo lá, toda semana eu faço com a educação infantil, de 3 a 5 anos, e eu elaborei um projeto de 12 aulas, então são 6 aulas de educação emocional, mais 6 aulas de educação protetiva. Inclusive hoje eu tenho uma reunião com os pais lá para falar um pouco mais de todo o trabalho que vai ser desenvolvido. Então, assim, Liliane, eu disparei a falar, né? Mas é porque quando você começa, quando você decide, eu tomei essa decisão. E quando eu tomei essa decisão, eu pensei muito, né? Assim, como eu falei para vocês aqui, antes eu pensava, eu ficava em dúvida se começava a certificação ou não, se ia. Gente, mas depois que eu entrei na certificação, é um divisor de águas. Tudo, de fato, mudou. Hoje eu tenho que administrar a minha rotina de forma que eu sou mamãe também, tenho as minhas crianças, mas as pessoas vão surgindo para ajudar, as possibilidades vão se abrindo e, inclusive, por exemplo, agora Maio Laranja, todos os sábados eu tenho já um evento agendado, eu não tenho mais agenda nos sábados. Durante a semana ainda tem algumas datas, mas as coisas foram fluindo porque eu tomei essa decisão, eu entendi o propósito, montei um projeto, coloquei objetivos geral, específicos, o que aborda a educação emocional, o que a gente vai abordar na educação protetiva, que talvez eu traga esse nome, que muitos ainda não entendem, né, como educação sexual. Então, pus essa questão da educação do corpo, do valor, e montei essa proposta. Então, nos lugares que eu tenho ido, graças a Deus, a oficina, como até o nome que você colocou da nossa live, Leiliane, é como começar da forma mais rápida. Eu falo que assim, buscando conhecimento, porque de fato eu precisava desse conhecimento. Eu já era professora, porque às vezes muitos podem pensar, mas ela já trabalhava com treinamento, é professora, mas eu não tinha o conhecimento que a certificação me trouxe. Gente, as aulas da certificação, como eu disse para vocês, não tem faculdade que tem as aulas da certificação, que eu aprendo, estou aprendendo e eu já aprendi. Você executa um projeto, você coloca, lá já tem os moldes, né? Tudo muito pronto já, e basta você tomar uma decisão. Então, eu falo assim, a forma mais rápida, Leiliane, é você tomando essa decisão, você se preparando, porque a gente precisa de preparo para trabalhar com essa área. Mas, assim, eu lembro daquela frase, Leiliane, que você sempre fala nas aulas, o feito é melhor do que o perfeito. E foi isso que eu entendi. Quando a escola falou, pode vir, daqui 15 dias você pode vir, eu falei, posso. Eu passei madrugada, acordava cedo, preparava esses materiais. Por exemplo, a minha luvinha aqui, ó. Essa aqui foi a primeira luvinha que eu
fiz. Agora eu já tenho um material, né, completo, porque eu fui uma das primeiras a fazer a inscrição, então eu ganhei o kit da proteção. Mas eu fiz questão de trazer o que eu fiz para mostrar para vocês. Eu não tenho muitas habilidades assim manuais, mas olha só, peguei um molde de uma mão, um EVA, esse material que está lá no banco de dinâmicas da certificação, fiz a luvinha e olha só, gastei pouco, foi simples e fiz. Fiz na realidade R$5 para fazer isso aí, não é nem R$5. Imprimi em um papel menorzinho, assim, um coucher, a plaquinha. Ó, isso aqui, sabe o que é isso aqui, Leliane? Vareta de pipa. Uma vareta de pipa, porque é maior, né? Todos esses moldes eu entrego prontinho, gente. É como a Fernanda falou. A forma mais rápida é você ter esse conhecimento, tá? Porque assim, você não vai chegar numa escola falando de qualquer jeito. Então, eu entrego tudo que você precisa para você falar para a escola, falar para uma igreja, falar para uma ONG. Eu entrego todos os conteúdos científicos prontos. Eu entrego todo o conteúdo prático, todas as dinâmicas, todos os materiais das dinâmicas e o que você vai cantar com as crianças. Então, exatamente. É só você tomar a decisão. Eu vou investir em conhecimento para começar. Entendeu? E assim, aí muita gente fala assim, ai, mas eu nunca fiz nada. Fernanda, você já tinha feito alguma oficina assim como você está fazendo hoje? Mas não. Eu entrego tudo, eu digo até o que você tem que falar em cada uma dinâmica. Sim. Tá tudo. Eu pegava suas aulas e ia anotando a parte das emoções, né? Cada emoção. Eu fiz todo o roteiro das aulas que você passou. Como trabalhar alegria. Eu anotava tudo, fiz um roteiro. Hoje, por exemplo, na minha oficina, Leliane, quando é uma oficina, né? Assim, geralmente 1 hora, 1 hora e 30. Eu peguei, assim, dinâmicas que eu acredito que são essenciais, né, que tenham, porque, assim, vocês vão ver que no banco de dinâmicas, quem entrar na certificação, são mais de 60, 80 dinâmicas, né, Leliane? São muitas dinâmicas. E aí eu escolhi algumas e então eu faço, por exemplo, a primeira parte da minha oficina sobre emoções, começo cantando, como a Leliane falou, trago músicas, faço um aquecimento, isso encanta as crianças. Eu estava chegando aqui agora mesmo para montar o cenário e as crianças, tia, a gente vai ter oficina hoje, e querendo ajudar a montar, as crianças, acho que assim, né, Leliane, o que encanta essas crianças, o que a gente precisa entender, como que a gente vai alcançar essa criança? E essa é a proposta da oficina, é uma forma leve, é uma forma lúdica, e nós precisamos levar essa mensagem, as crianças saem entendendo a mensagem. Essa criança que eu comentei, ela foi lá e falou para a mãe entendeu a importância e levou para a comunidade dela, e assim é. Então, assim, inclusive falando de ensino, né, eu fiz uma última oficina agora sábado, chama ABC do Glória, que é uma comunidade aqui da nossa cidade, é um bairro, né, que é carente, que necessita, né, de muita atenção. E aí uma prima minha me convidou para fazer a proposta lá. Chegamos lá, Leliane, alcançamos ali uma média de umas 100 crianças. E aí e lá teve que ser um formato mais rápido, porque são estações que eles atendem de 3 a 12 anos. E quando eu, né, ali ensinando as dinâmicas para as crianças, mais ou menos no finalzinho, eu vi uma criança de uns 4 anos. Então, prontinho, aqui, ó, ensinando para as crianças, né? A gente vai colocando os adesivos junto com ela. Então, eu vou fazendo junto com eles, vou colando os adesivos. E aí, no finalzinho, Leliane, uma criança falou assim, um coleguinha empurrou ela assim, né, sem querer. Ela falou, olha, você não pode me tocar assim. Aí, um outro momento, ela viu o coleguinha um pouco mais agitado, nervoso, ela falou assim, olha, respira. Eu falei assim, gente, olha só, eu passei 40 minutos com essas crianças de grupos, né? E ela entendeu a mensagem, ela já estava falando, olha, você não pode me tocar assim, ó, respira quando você precisar se acalmar. Então as crianças entendem, elas recebem o conteúdo de uma forma muito leve e leves para o resto da vida. E, inclusive nesse dia, que foi sábado agora, no finalzinho também,
uma criança, aproximadamente uns 10 anos, um menino. No finalzinho, eu tô vendo que ele tava querendo, assim, falar comigo, já ia fazer a troca da turma. E eu falei, você quer falar com a tia? Ele falou assim, quero, tia. Leliane, ele pegou nas minhas duas mãos, ele olhou pra mim e falou assim, tia, que nada de ruim aconteça com você e que tudo dê certo na sua vida. Eliane, eu fui embora daquele dia assim com o coração tão cheio, porque as crianças hoje, muitas das vezes a gente pensa assim em formas, né? Não só de levar essa mensagem, mas de acolher com amor. Eu vejo que as crianças hoje elas precisam de um olhar de atenção, de um Sim, olhar de sim. amor. Então, às vezes a gente é muito importante preocupar com os detalhes da oficina, com a beleza daquilo que a gente vai levar, com cativar as crianças com a mensagem. Mas muitas das vezes, em um dos trabalhos que eu tenho feito também semanalmente, esses dias eu percebi que a criança ela precisava de um olhar. E aí eu parei, eu estava fazendo uma dinâmica com ela da oficina, eu olhei para ela, falei, você quer conversar um pouquinho? E ele começou a me contar coisas do final de semana, ele queria conversar. Então parei um pouquinho a atividade, olhei para ele, recebi, acolhi ele. Naquele momento o comportamento dele mudou, foi outro. Então, assim, quando Fernanda, eu montei. não, algo assim que eu queria justamente até ressaltar aqui, que você trouxe, é o quanto muitas pessoas acreditam que as escolas não querem educação emocional, educação sexual, educação para proteção. Gente, ao contrário, as escolas estão urrando, estão suplicando. A Fernanda já não tem agenda. Ela entrou na última turma da certificação Master EZPAS, que foi agora em março. Ela só fez um curso menor meu de oficinas. Então, assim, e ela já fez o projeto, ofereceu e está com uma aceitação enorme. As escolas precisam, as crianças precisam, as escolas não sabem o que fazer. E o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que não precisa ser pedagoga para fazer um projeto de oficina em escolas. Não precisa ser psicóloga. Basta você ser Master EZPAS. Por quê? Porque a certificação Master EZPAS é uma certificação profissionalizante. Então, se você não tem profissão nenhuma em relação à pedagogia, psicologia, você vai ser educadora Master EZPAS. Para ir para a escola, você tem que ser educadora. Então, a certificação Master EZPAS te dá esse título de educadora emocional, educadora em sexualidade, educadora para prevenção ao abuso. Leliana, eu nunca fiz palestra nenhuma, eu nunca fiz oficina nenhuma, e se eu não der conta, não tem como você não dar conta. Eu dou tudo pronto. Só não dá conta quem não assistir. Só não dá conta quem não assistir. E assim, olha o que a Fernanda trouxe. Ela passou 40 minutos com uma criança. O método é tão eficiente, eficaz e efetivo que em 40 minutos a criança já introjetou princípios fundamentais da proteção ao corpo e da educação emocional. Vocês estão entendendo a potência do método Master EZPAS? Esse método, amores, eu construí, eu sempre falo que esse método ele é todo científico, mas quem me entregou a ordem, as dinâmicas, foi Deus. Da minha cabeça, eu me conheço. Da minha cabeça, seria impossível eu formatar a certificação como foi formatada. Porque, de fato, gente, eu falo isso não é com orgulho de soberba, mas com orgulho divino. No sentido de que, obrigada a Deus por me dar sabedoria para eu colocar como tá. Porque é uma coisa que depois que eu terminei de fazer a certificação, eu falei assim, é de Deus, não é meu. Sim. O conteúdo, gente, não é de Bíblia, não estou falando isso. O conteúdo é todo científico, mas a formatação não veio da mente humana, não veio da minha mente, é impossível, porque é incrível, a criança, ela participa de duas dinâmicas, ela introjeta conceitos que ela levaria meses alguém ensinando para ela introjetar. Exatamente. Porque eu usei a ciência da pedagogia, da psicologia, da sexologia, da sociologia, da neurociência para entender o cérebro. Que palavras eu falo para alcançar o cérebro da criança de 2 anos, de 3 anos? Qual palavra eu uso para alcançar o cérebro de 5, 6, 7, 8 anos? E as dinâmicas foram formatadas nisso. E a metodologia de treinamento dos profissionais, a metodologia da oficina, tudo foi assim. Sabe? Então, assim, não importa a sua profissão. É tanto que tanto a imersão gratuita quanto a certificação, ela é para profissionais,
líderes que atuam em igrejas e em ONGs e voluntários também. Se você tem formação em engenharia civil, você vem, se torna Master Exepaz e você está capacitado completamente com todos os materiais que você precisa para atuar em escolas, igrejas, ONGs e qualquer outro lugar. Porque um passarinho me contou que você também está fazendo trabalhos em ONGs, é isso mesmo? Isso, isso. Esse que eu fiz sábado foi, né, em uma ONG e já tive outros contatos para entender melhor o projeto para o segundo semestre, para a gente poder colocar em prática nas ONGs, né, nas outras unidades que me fizeram contato. E até, assim, falando de igrejas, né, que você falou, eu estou super feliz porque nesse mês eu vou fazer, dia 18 de maio, né, a gente vai fazer a oficina na minha igreja, na minha comunidade. E olha, prestem atenção nisso. Nós abrimos as inscrições ontem. Só ontem, mais de 40 inscrições eu recebi. E a gente ainda, eu comecei a divulgação ontem, já recebi 40 inscrições. Então, a gente está com uma expectativa de atender muitas crianças na nossa igreja, a Igreja Sal da Terra, aqui de Uberlândia, minha comunidade. Então, assim, quantos pais viram a divulgação, né, na igreja, já fizeram contatos, e nesse dia, Leliane, olha que incrível, se levantou pessoas para ajudar, amigas, pastoras lá da nossa igreja. Enquanto eu vou fazer a oficina com as crianças, que eu vou ficar lá das 2 até 7 horas da noite, porque a gente vai separar por idades, ao mesmo tempo, os pais vão receber orientação, né? Vão receber um momento de oração, de conversa, de bate-papo. Então, a família vai ser alcançada nesse dia 18, né? Então, eu estou preparando a equipe, né? Todo mundo que vai ajudar, desde a decoração, a lembrancinha, a tudo que a gente está preparando. Pessoas estão vindo para ajudar, porque entenderam a causa e querem colaborar. Então, assim, é incrível, gente. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem hoje. Se tem, a Leliane falou essa questão da formação, isso é tão importante, vocês não fazem ideia do que tem na certificação. Se eu pudesse, assim, né, convencer a todos, né, que entrem na certificação, e às vezes você pode até pensar assim, mas eu sou mãe. Porque eu comecei a seguir você, né, Leliane, como mãe. Assim foi o início de tudo isso. E eu pensei que eu iria estudar apenas, né, para levar a mensagem para os meus filhos. Tem milhares de mães que te acompanham, né, Leliane? Então, talvez você, como mãe, você faz a certificação, eu te garanto que em nenhum outro curso que você fizer, você vai encontrar um conteúdo tão completo para sua maternidade e até mesmo para você desenvolver projetos como foi no meu caso. Eu entrei pensando que seria só para minha família, para a realidade ali da minha igreja. Não, né? Algo, né, é muito maior do que vocês possam imaginar. Mas eu tomei essa decisão e eu entendi, como a Leliane falou, gente, não tem nem 4 meses. Eu estava fazendo uma média aqui de crianças que eu já alcancei, desde fevereiro para cá, uma média de 300 crianças, e eu estou com uma expectativa para esse mês de mais 200 crianças, sem contar os eventos que eu tenho com mães e educadoras já agendado para esse mês. Junho também, já tem agenda para setembro, e uma igreja aqui também da cidade que viu o projeto, que já agendou, eles tiraram a agenda de um acampamento que eles iriam fazer para fazer a oficina lá dentro. Vocês terem noção disso? Eles mudaram a agenda para poder colocar a oficina para as crianças, que vai atender não só as crianças daquela igreja, mas de várias outras igrejas, que a gente vai fazer uma mega divulgação. Então, é um sonho, né? Se tornou mesmo um sonho quando eu entendi. E falando da minha fé, né? Falando dos meus princípios, eu lembro muito, Leliane, do dia que eu vi o filme O Som da Liberdade, né? E no final, para quem assistiu, né, vai entender um pouquinho o autor, um dos, né, do filme ali, né, do elenco, ele fala uma frase que me marcou muito. Fala que quando Deus te pede para fazer algo, não hesite. Naquele dia, eu saí daquela sala de cinema aos prantos, porque eu entendi a confirmação desse projeto e o que eu deveria fazer. E tudo, como eu tô falando aqui, eu trouxe materiais para mostrar para vocês. Essa caixa aqui, por exemplo, só um exemplo. Isso aqui é uma caixa de livro. Eu vi essas caixas de livro, professora que está aqui na live sabe como é que é, né? A gente vai no supermercado, vai vendo. Eu adequei, peguei um papel na papelaria, a gente fez a impressão do conteúdo, das dinâmicas, e fiz as caixas, fiz com todo o meu carinho. Outras pessoas, tem uma pessoa aqui na cidade também que me ajudou com as decorações, ela me ajuda sempre. Então, assim, é o que eu tô falando aqui, sabe, Leliane? É uma decisão. E quando eu vi que alcançou os meus filhos, deveria alcançar mais crianças, e eu não poderia deixar essa chama apagar. Então, hoje, se eu pudesse, assim, né, nesse tempo que eu tô aqui falando tanto, né, porque eu falo bastante,
mas se eu pudesse deixar essa mensagem no coração de cada um de vocês que estão aqui, leve essa mensagem adiante, não tenham medo, é aquela frase, o feito é melhor que o perfeito. Façam, pega o conhecimento, pega esse conteúdo maravilhoso, riquíssimo que a Leiliane entrega aqui diariamente, né, no perfil dela, mas a imersão e a certificação é um divisor de águas. Então, não tenha medo, não pense o se, porque eu fiquei muitas vezes, eu perdi talvez até um pouquinho de tempo nessa demora, né, de decidir entrar, mas quando eu entrei, tudo se transformou, foi um divisor de águas. Tem lugares que fazem contato comigo, inclusive teve um que a gente adequou para atender ainda esse mês, que é o último, no último sábado, que é dia 25, eu vou fazer uma palestra de manhã, outra à tarde, porque eu quero atender, né? Eu falo que onde tem criança e família eu estou indo. Eu atendo tanto igrejas, quanto escolas, quanto ONGs, mas eu não deixei essa chama apagar. Muitas dificuldades podem até surgir, né? Mas a gente tem que entender que o propósito está dentro de nós. E quando eu olho para a infância, para as crianças, aquela frase, né, que a gente sempre fala: é na infância que a criança tem sede de aprender tudo. E também é na infância que ela corre o maior risco de ser abusada. Então nós precisamos nos levantar. Gente, não precisamos ter medo, né? O medo não pode fazer, assim, né? Tudo bem que a gente até ensina para as crianças, né, que não tem emoção boa ou ruim, mas não podemos deixar esse medo nos paralisar. Nós precisamos ter ousadia, né? Eu até costumo dizer, o significado do meu nome, Fernanda, fala sobre isso, ousadia. E acho que minha mãe está aqui, ela está me ouvindo, minha mãe sempre falou uma frase: quando a Fernanda quer fazer algo, ela faz. E, claro, com a ajuda de Deus, né? Porque sem Ele, como você falou, não seria só de mim também esse projeto, né? Eu creio muito que foi Deus que preparou todas as coisas, até esse tempo de pausa no meu momento de maternidade, de dar uma pausa na carreira e agora voltar nesse tempo, nessa hora. Eu falo isso nas minhas palestras. O tempo é hoje, a hora é agora. Então, a gente não pode parar e nós precisamos alcançar. E quando você vai, inclusive, queria até mencionar isso também, se possível ainda, em uma das escolas que eu visitei, a segunda escola, aqui foi a primeira que eu visitei, a segunda escola que eu visitei, quando eu cheguei lá, eu apresentei toda essa proposta para a diretoria e ele falou assim: olha, muito interessante, mas eu não quero só para as crianças. Ele me pediu uma proposta para todo o colégio, inclusive ensino médio. E foi onde eu estou, né, assim, terminando de elaborar, além do Protegendo a Infância, né, que é focado para as crianças de 3 a 12 anos, agora eu estou com um projeto paralelo que chama Papo da Hora. O que é o Papo da Hora, Leiliane? Eu vou falar momentos, né, roda de conversa com adolescentes, com jovens até do ensino médio, falando sobre o valor do corpo, sobre permissividade, consentimento, intimidade. Então, montei um outro projeto paralelo ao da infância, porque eu também entendo que o adolescente, talvez, ele precisa de uma segunda oportunidade, se aconteceu algo lá na infância que ele não foi bem atendido. Inclusive, eu aprendi isso na certificação, nas aulas que tem sobre adolescência. Então, eu entendi. E aí, eu fiz esse projeto e já tem até igrejas também fazendo contato para poder levar a mensagem não só para as crianças, mas também para adolescentes e jovens. Maravilha. Então, queridos, é muito completo e assim, o tempo aqui, né, eu gostaria de aproveitar ao máximo para dizer para vocês: não tenham medo, prossigam, vão em busca do conhecimento. A Leliane está aqui pronta a oferecer esse conhecimento. A equipe dela, maravilhosa, Carliane, Maiara, sempre me dão todo apoio, sempre disponíveis. Vocês não fazem ideia do que é a certificação. E eu gostaria, nesses minutos que eu tenho aqui, de poder passar isso para vocês e encorajá-los. Vão, prossigam o alvo. A gente vive em um tempo muito difícil e nós precisamos levar essa mensagem. Não dá para deixar para depois, não dá para esperar as melhores condições. O tempo é hoje, a hora é agora e a gente precisa agir. Que bom. É isso mesmo, Fernanda. É missão, né? Missão eu não vou... Ai, mas é porque eu tô com medo. Meu amor, se você está com medo de ensinar, você imagine o medo da criança que é abusada. Se você está inseguro, insegura de começar, pensa na insegurança e no sofrimento de uma criança que é abusada. Então, se você tem medo, a criança tem muito mais. Se você está insegura, a criança está sofrendo muito mais. E você não está nessa live em vão. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deusidência. Entendeu? Então, você tinha coisas para fazer hoje. Por que você está aqui? Você se perguntou por que você está aqui?
Se você está aqui 10 para as 10 da manhã, numa terça-feira, é porque já pulsa forte no teu coração. De alguma maneira, se você quer pai, você quer mãe, você quer psicólogo, pedagogo, profissional, líder de igreja, fisioterapeuta, trabalha com projeto, com engenharia, administração, não importa. Você veio para uma live sobre como fazer oficinas e projetos de proteção à infância em escolas. Meu amor, só isso já diz o que pulsa no teu coração. Se pulsa no teu coração, tem a ver com o teu propósito. Se tem a ver com o teu propósito, para que demorar? A vida é tão curta, a vida é tão rápida. A gente vive com qualidade de vida até 70 anos, mais ou menos. Falta quanto tempo você fazer 70 anos? Vai perder quanto tempo? A tua existência aqui nessa terra tem que impactar a existência de outras pessoas. E nós estamos falando de pessoas crianças, desde bebê. Porque a certificação Master Paz é educação sexual desde bebê até a adolescência. Porque eu agora coloquei o workshop Educação Sexual e Prevenção ao Abuso para Adolescência, que eu dou um monte de dinâmicas para adolescentes, fora a certificação que tem dentro da minha certificação sobre adolescência. Então, desde eu começo a educação sexual na certificação na gravidez. Você vai poder ensinar mulheres grávidas, pais que estão grávidos também, né? Suas esposas lá, esperando um filho, a começar lá a educação sexual e emocional. Então, começa no ventre e vai até a adolescência. Tem material mais completo do que esse? Não tem. Então, se é o teu propósito, se não for o teu propósito, não venha, porque essa causa não cabe quem não tem propósito. Não cabe quem não tem desejo no coração de salvar crianças. Não cabe quem não tem o desejo de ensinar inteligência emocional para crianças, para pais, para profissionais, para quem não quer palestrar. Aqui não cabe quem não quer fazer treinamento. Então, você não é obrigado a fazer tudo. Ah, Lelê, não gosto de palestrar. Não tem problema. Você faz treinamento, você faz capacitação, você faz oficinas, você abre o Instagram, você faz material escrito. Tem várias formas de atuar nessa causa. Agora, eu estou te falando uma coisa. Se você está aqui e se você sente seu coração assim, ai meu Deus, que vontade, eu estou ouvindo Fernanda, eu já estou me imaginando fazendo. Eu estou ouvindo Fernanda e eu estou pensando em uma escola. Coloca aqui nos comentários quem está assim, que está ouvindo Fernanda e está se imaginando fazendo. Me fala aqui. Materna Leite falou assim: olá, posso dar workshop palestra em escola para bebês e crianças até 6 anos? Não só pode, como deve. Tem material para você lá, tá bom? Tem, igual eu falei, tem educação sexual desde bebê até adolescência. Ai, a Master Teresa faz aqui, a Psi Camila Negreiros. Estou fazendo uma proposta para atingir o ensino médio também. Maravilhosa! Minhas Master Teresa Paz aqui com a gente. Joyce também, Master Teresa Paz. Nossa, minha cunhada. Beijo, Valquimere também aqui com a gente. Bora, Valquimere. Vamos lá, eu quero saber de vocês aqui. Quem aqui ouve e tem esse desejo no coração? Eu já se imagino fazendo. Meu amor, se você se imagina fazendo, tem a ver com o teu propósito. Eu não me imagino jamais fazendo um projeto de construção, porque engenharia não é meu propósito. Eu não me imagino coordenando uma empresa não. Não tem a ver. Quando tem a ver com o propósito, a primeira coisa que você sente é aqui no coração. É normal você falar assim: eu quero ir, ai, mas eu tô com medo, mas eu quero ir. É um medo que uma força que vai te puxando, você já foi para um lado, foi para outro, trabalhou numa coisa, trabalhou em outra, fez várias, mas algo te puxa. Tem a ver com o teu propósito. Para que dizer não para o teu propósito? Se você crê em Deus, Deus está te chamando para o teu propósito tem quanto tempo? Entende? Então, assim, só diga sim, toma a sua decisão. Fernanda, eu só quero deixar claro para também aqui para o pessoal, se você quiser compartilhar, se não quiser também não tem problema, que você faz projetos e propostas remuneradas e voluntárias. É uma coisa que eu sempre incentivo na certificação. A gente tem que ter o trabalho voluntário e o trabalho remunerado. Até hoje eu faço trabalho voluntário. Só que a gente não pode ver só de voluntariado. Por quê? Porque a gente tem boleto para pagar, a gente tem investimentos para fazer, a gente tem que comprar materiais. Inclusive a certificação, por exemplo, você teve que investir na certificação. Então, você hoje é sua profissão ser Master Paz, ser educador emocional, em sexualidade, educação protetiva, prevenção ao abuso. Então, quando você fecha projetos nas escolas, você pode... Porque é uma dúvida que as pessoas têm muito, gente. Por quê? Vou deixar muito claro para vocês.
temos que ter o trabalho voluntário, temos que ter o trabalho remunerado. E o trabalho remunerado é a nossa profissão, porque a certificação Master Exepaz é uma certificação profissionalizante. Você vai fazer da sua missão a sua profissão, da sua profissão a sua missão. Tá bom? Porque a gente tem que continuar investindo. Então, não é porque é causa que você vai fazer de graça para todo mundo. Como é que você vai se manter? Não tem nem como se manter. A não ser que você tenha um patrocinador, uma patrocinadora, mas alguém vai ter que pagar para você. Assim, vai ter que bancar tudo. Então, a proposta de certificação Master Exepaz é formar você se atuar nessa causa e você ser muito bem remunerado, até para você ter para investir e se manter muito bem. Então, Fernanda, fala um pouco da tua experiência do voluntariado, você já falou, né? Tá fazendo em ONGs, fazendo igrejas também de forma voluntária, mas também como é o teu trabalho remunerado, como é que você fecha com as escolas, as propostas, para o pessoal também entender. Sim. Bom, o que a Liliane falou é exatamente sobre isso, né? Na mentoria, né, a gente ouve muito essa orientação da Liliane, e de fato é isso, Liliane. Inclusive, semana passada eu tive em reunião com uma pessoa que trabalha na prefeitura aqui da minha cidade, e ela falou que você sempre fala dentro desse aspecto. As escolas, o governo, as prefeituras têm dinheiro para investir. Ele falou que, inclusive, no final do ano, tem lá um recurso, não sabe o que faz com o recurso e vai para uma outra área e perde esse recurso que vem para a educação, que seria para projetos. Então, por quê? Porque não tem projeto para ser aprovado, né? Então, quando a gente leva esse projeto, né, que eu já estou ali, né, com os passos lá dentro da prefeitura para levar esse projeto, é exatamente sobre isso. Então, quando, por exemplo, hoje, nas escolas que eu visito, né, então, escola particular, muitas das vezes a escola, ou ela passa a adesão para os pais, para a família, então a gente elabora, né, o que a gente pode fazer, por exemplo, de custos, de materiais, como a Liliane falou, e também o nosso tempo, o nosso investimento, né, então você põe ali um valor por criança, né, faz uma média, dependendo da quantidade de crianças que tiver, 20, 30 reais por criança. Ou então a escola, né? Se a escola não passa a adesão para a família, a própria escola investe, gente, porque eles, né, precisam, né, de projetos e fazem outros projetos também, né, paralelos dentro da escola. Então, sempre que eu vou nas reuniões, Eliane, eu passo essas duas opções. Ou a escola investe, né, apresento o valor, levanto um valor, né, que é necessário para os custos, para o meu, né, investimento também de tempo, de disponibilidade. A gente faz um levantamento da quantidade de crianças e a escola investe. Ou a adesão dos pais. Então, quando eu faço evento aberto, né, que são outros casos, aí a gente faz por isso, por adesão, as pais fazem inscrição. Eu falei para vocês ontem, eu falei para vocês que ontem eu abri as inscrições, eu recebi mais de 40 inscrições. Então, os pais procurando, ainda tem vaga, querem saber, então por quê? As famílias, né, eu como mãe, eu sou mãe dos meus filhos, a gente às vezes paga por uma recreação, por um brinquedo, algo nesse sentido, mas esse ensino é valioso, é para toda a vida, então não se preocupem com isso. As escolas e os pais, as famílias investem, porque necessitam, eles querem, não estão sabendo como começar, não sabem como falar, como eu disse, todas as visitas que eu já fiz em escolas hoje, eles falam, a gente nunca fez um projeto desse, a gente precisa, a gente necessita. Então, você vai negociando com a escola, vai vendo a melhor forma. E aí é o que dentro da Liliane falou. Inclusive é isso mesmo, às vezes a gente põe um valor até baixo, né? Nesse sentido, 20, 30 reais. Mas é aquilo que a gente consegue colocar para alcançar a família, e aí você faz outros eventos, por exemplo, o meu para pais e para educadores, coloca um valor de inscrição, 50 reais, 30 reais, aquilo que é possível indo para aquela realidade. E as pessoas vêm, as pessoas fazem a inscrição, estão dispostas, elas querem aprender. Eu estou, inclusive, Liliane, com assim, disponibilidade de tempo para montar uma proposta de curso para famílias, porque está surgindo essa demanda. Então, os pais veem as crianças na oficina, querem, né, ter um contato de. E depois, né? A criança recebe orientação, então o que eu vou fazer? Então, eu estou formatando um curso para pais e para educadores também. E aí você vai fazendo o seu valor. Isso que a Liliane falou, e quando muitas das vezes, né, foi uma das dúvidas que eu tive, não, será que eu vou investir na certificação? Eu garanto para vocês, o primeiro trabalho que vocês fizerem, vocês já com certeza vão conseguir todo o valor que vocês investiram na certificação. É muito rápido, é muito rápido. E eu estou falando com toda a sinceridade no meu coração, porque, como eu estou falando, a gente vai visitando as escolas, eu vou fazendo a agenda de visitas, de propostas, de parcerias. Pelo menos uma vez no mês eu gosto de fazer um trabalho voluntário, como a Liliane falou, mas o retorno financeiro, ele é alto porque
é necessário, como eu estou falando, as escolas, as igrejas, todos os lugares, né? Onde tem família e criança, condomínio, outro lugar que pode ser feito, Uhum. condomínios, você reúne ali. Eu já tive um condomínio, né, que a gente está aí montando essa proposta. Eu falo que onde tem criança e família a gente vai. E Exato. você reúne, faz uma proposta e dá certo. Então, assim, não se preocupem com isso. Com certeza é algo que vocês vão superar as expectativas de vocês, como foi comigo. E aos pouquinhos você vai vendo que tudo vai se encaixando e você vai ter um retorno financeiro, porque a missão é muito importante, mas como a Liliane falou, nós também precisamos, né, de sobreviver, de ter nossa renda, de ter esse valor justamente para investir mais ainda, né? Como a Leliane aqui sempre fala, gente, ela investe para poder alcançar mais ainda, e esse também tem sido o meu propósito. Então, podem acreditar que é muito. Você prospera e dentro do seu propósito, dentro da sua missão, e você alcança, com certeza. Então, amores, a certificação Master e Paz, ela tem 4 R's. A função dela é: eu te entrego o que você precisa para você se tornar um profissional reconhecido, requisitado, referência e bem remunerado. Fernanda, sinceramente, a gente não combinou nada antes da live. Só falou, bora, Fernanda, Não, bora, nada. Mas falei não. aqui, ó, referência, requisitado, reconhecido e bem remunerado. Você, que entrou em março na certificação. Não, você entrou em fevereiro, né? Nessa última turma. Você já alcançou esses 4 R's aqui, você considera que já é uma profissional requisitada, bem requisitada, muita gente quer, reconhecida, pensou em educação emocional, em sexualidade e proteção, é Fernanda, as pessoas te reconhecem assim. Você é requisitada e remunerada? Sim. Estou precisando de mais tempo para ir em mais lugares, mas é exatamente isso que você falou. Já me sinto assim em menos de 3, 4 meses. É muito rápido. Gente, então assim, Fernanda, qual é o sentimento que você tem de falar bem assim? Porque é uma pergunta que eu sempre faço, porque é a pergunta que eu não consigo responder. Então, por isso que você não precisa dizer assim, ai, não, eu não consigo responder, eu tento responder. Então, tenta responder, tenta. Como é que você se sente entendendo que a tua existência salva vidas? A partir desse propósito, Master Easy Pass. Olha, Leiliane, como eu disse no início dessa live, eu tenho 32 anos, né? Já trabalhei, já fiz muitos trabalhos, não só voltados à minha área profissional, mas como propósito de vida também, dentro da minha fé, dos meus princípios. Muitos anos trabalhando com adolescentes, agora depois da chegada dos meus filhos, 6 anos totalmente voltado para a infância. Eu entendo que é como você falou, essa missão ela é tão preciosa, a gente não faz ideia do quanto isso é precioso, alcançar crianças, vidas, famílias, isso é transformador. Então, todos os dias eu acordo, Eliane, e desde que entrei na certificação, eu tento ao máximo fazer com que o meu tempo rende ao máximo para alcançar mais pessoas, mais famílias, mas todos os dias eu acordo. E uma frase me marca muito, é uma oração que eu faço todos os dias: Senhor, me permita hoje proteger mais uma criança, proteger mais uma família. E eu busquei muito qual seria o nome do meu projeto, né? E eu entendo que quando Deus me entregou Protegendo a Infância, é exatamente isso. Eu preciso proteger. Então, todos os dias, diariamente, essa é a minha oração. Senhor, me ajude a proteger mais um, a levar essa mensagem para mais uma família, na minha ação, em algum post, no meu trabalho, em uma visita numa escola, nessa situação que eu disse lá dentro da escola, que eu olhei aquela criança e ele precisava de um olhar de atenção, e eu olhei para ele e eu entendi que ali, ontem eu cheguei lá para fazer o trabalho, e eles, tia Fernanda, gente, isso não tem preço, isso tem valor, e é um valor imensurável. É até difícil de responder essa pergunta sua, Leliane, porque eu não consigo descrever com palavras o quanto é preciosa essa missão. Eu nunca fiz nada comparado na minha vida desde que eu comecei com esse trabalho, porque eu uno, né, várias questões, tanto o meu propósito de vida, meu propósito de fé, em onde é me permitido levar essa mensagem nas igrejas, escolas cristãs e em outros lugares também, mas
é muito precioso e excede a todo entendimento. É como é dito na palavra, sabe? A gente precisa entender, como você falou, se vocês estão aqui me ouvindo, estão sentindo esse chamado, vão, porque é tão precioso. Por exemplo, quando eu digo, né, no final de cada oficina, teve uma oficina, inclusive, que foi aqui, a primeira oficina do colégio, que uma criança ao final, porque aí no final eu levo uma palavra para as crianças, e uma criança de 6 anos, mais ou menos, ela começou a chorar, e já foi um sinal de alerta para mim, eu vim com todo acolhimento possível, eu olhei para ela, eu falei, você quer falar algo para a tia? Aí ela falou assim, tia, eu senti Deus. Leliane, Ah, além de todo o ensino, ela é em lágrimas, as professoras choraram, eu chorei, nós nos emocionamos juntos. Então aquilo transformou a vida das crianças. Eu cheguei aqui agora mesmo, eu vi ela novamente. Quando eu venho buscar os meus filhos aqui, a tia Fernanda para cá, a tia Fernanda para lá, é algo que você transformar a vida de uma criança e transformar uma vida de uma criança, ensinar sobre proteção e emoções é para o resto da vida. Gente, a gente está não só no sentido da criança, mas a gente está acolhendo famílias, a gente está conectando propósitos, educadores, meu último treinamento de educadores, teve educadoras lá que deram relatos delas, assim, pela primeira vez disseram de algo que já viveram, que a família viveu, e o quanto aquilo ali estava sendo poderoso para impulsionar eles, porque elas já tiveram situações na família e com elas mesmas de abuso, e que agora isso não podia parar nelas, elas queriam levar essa mensagem adiante. Foi emocionante esse treinamento. Nós saímos dali, a gente programou um treinamento de 2 horas, a gente ficou quase 3 horas ali, até porque isso o você tá tempo. aprendendo comigo, até isso. Até a gente planeja 1 hora, 1 hora e meia, e eles saíram de lá pedindo um segundo encontro, porque a gente precisava de mais tempo, porque os detalhes, né, são tão ricos, o conteúdo, e uma educadora no final, ela olhou para mim, ela já estava passando por algumas dificuldades, ela é professora de uma escola municipal aqui da cidade, e ela até falou que ela não sabia se ela ia ou não, porque ela tem visto muitos casos acontecendo, muita negligência por parte de várias situações. E aí, a hora que ela saiu de lá, ela falou assim, Fernanda, muito obrigada. Eu vim até aqui e eu entendi que eu posso muito mais, que eu vou fazer a diferença na vida dessas crianças, independente de burocracias que possam existir, eu estou fazendo a diferença na vida dessa criança. E ela me falou isso em lágrimas e eu comecei a chorar também. E é isso que eu gostaria de dizer, respondendo a sua pergunta, Leliane. É muito precioso, é muito valioso e nós não podemos parar, nós temos que avançar e a hora é agora e a gente tem que prosseguir. Então, eu agradeço de todo o meu coração, aproveito esses últimos minutos para te agradecer, Leliane. Você não só uma mentora, mas você é uma pessoa que eu tenho, inclusive, recentemente eu sonhei que eu te abraçava, porque acho que eu vi aqueles vídeos seus, você autografando os livros, né? Inclusive, eu tô com o meu aqui, que eu ganhei de presente, que tem as suas palavras, mas o dia que eu tive esse sonho com você, eu até falei pra Carliane, eu preciso ir em Goiás, porque eu preciso conhecer você, dar um abraço, mas eu estou imensamente grata pela luz, pela bênção que você é na vida de milhares de pessoas. E eu quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra para você, porque eu sei que você tem uma meta, que você fala que é ousada, mas eu tenho certeza que você vai superar a sua meta, porque o trabalho que você tem feito é incrível, é valioso e vai superar, eu creio nisso. E eu aqui, como a sua aluna, eu quero te agradecer, porque esse ensino me alcançou como mãe, eu levei ele para minha casa, meus filhos cantam as músicas quando eu estou arrumando os materiais da oficina, sábado estava lá o Heitor, várias partes do meu corpo, tem eu pondo as coisas no carro, todos eles já sabem, eles aprenderam, e eu entendi que ia adiante. Então, você me motivou a isso. Eu nunca vou me esquecer da mentoria que quando eu apresentei meu projeto, você disse para mim, você falou, você vai muito além. E essa palavra ficou no meu coração. E hoje eu sou prova disso. Quando você me convidou para essa live, eu sabia que eu teria que fazer aqui a oficina daqui a pouco, fazer a entrevista com o pessoal. Mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, porque eu gostaria muito de publicamente te agradecer por ser essa pessoa que tem feito a diferença, por você levar essa mensagem para todo mundo, porque essa realidade, a certificação, esse acesso da certificação por ser online, ele vai alcançar milhares e milhares de pessoas, como já alcançou, mas eu te agradeço imensamente
Eu nunca imaginava viver tudo que eu tenho, né? Estou vivendo hoje e agradeço a Deus, mas agradeço muito a você, porque você me impulsionou, você me disse que eu poderia, que eu era capaz. E o que eu aprendo diariamente nessa certificação não tem preço, mas tem valor, e esse valor é o que eu gostaria de deixar essa mensagem para todos aqui nessa manhã. Ai, Fernanda, meu Deus, como não me emocionar? Eu agradeço demais, Fernanda. Gente, é isso, assim. Eu sempre, eu sou uma pessoa feliz, sempre fui feliz, sabe? Mas depois que eu me encontrei com minha missão, que eu fui para o campo, que eu escutei, eu nunca esqueço a primeira vez que eu escutei de uma mãe, Leiliane, por causa do seu trabalho, minha filha foi salva do abuso. Seu post, sua dinâmica. Eu fiz com minha filha descobrir que meu pai estava abusando da minha filha. Leiliane, se não fosse pelo seu trabalho, quanto tempo minha filha ia ficar sendo abusada? A primeira vez que eu ouvi isso da mãe, eu falei assim, meu Deus do céu, como assim? Eu parei, eu fiz um post aqui, gastei 1h30 fazendo um post, uma criança que eu nunca talvez ia ver na minha vida. Gente, e eu sei, eu falo para vocês novamente, tudo eu devo a Deus, é tudo por Ele, para Ele, tudo vem dele. E de vários e vários e vários estudos, de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são investimentos que nós fazemos para oferecer o melhor para vocês. Mas proteger uma criança do abuso é muita coisa, mas não é só sobre abuso, é sobre inteligência emocional, é sobre dinâmica familiar, é sobre transformar uma escola, é sobre transformar uma prefeitura. Tem alunas minhas que têm projeto em prefeitura inteira, alcançaram todos os profissionais da saúde, da assistência social, da educação, os pais, os alunos. É uma potência muito grande, é uma bomba atômica do amor, da proteção. Os resultados são inimagináveis. Então, tua existência pode ter outro sentido. Esse trabalho, naquele trabalho você fala, ai meu Deus, deixa eu ir trabalhar. Não! Cada segundo do seu trabalho influencia diretamente a salvação de crianças, de famílias, de profissionais. É um abraço coletivo. É muito conteúdo, é gostoso. O assunto é leve, mas nosso trabalho não é pesado, porque a gente ouve uma notícia ruim, mas depois agradecimentos todo momento. Enfim, eu tento colocar em palavras, mas é algo inenarrável. Então, eu tenho alunas minhas que não têm faculdade nenhuma e já alcançaram só esse ano 2.000 crianças. Não tem faculdade, a única formação é Master Paz, porque realmente é a formação. Então, olha, a gente fez essa live no sentido de mostrar para vocês, é possível fazer oficina em escolas. Se você fizer um bom projeto, porque tem que ter bom projeto, vai ser aprovado. E eu ensino passo a passo de fazer um bom projeto, tá? É possível você alcançar escolas públicas e escolas privadas, igrejas em tudo quanto é lugar. Agora, o que você precisa? Disposição, conexão com a missão, conhecimento e método. Disposição é contigo, encontro com tua missão. Se você sentir no seu coração, tem a ver com sua missão, tem a ver com seu propósito. O conhecimento e o método eu te entrego. E o primeiro lugar que você vai, para você entrar em contato com esse método, Leiliane Rocha, é na imersão, que é totalmente gratuita. A Fernanda falou muito da certificação, porque ela já é aluna da certificação, mas primeira coisa, faz como a Fernanda, vem para a imersão. Você vem para a imersão, tá? Participa tudo gratuitamente, faz as dinâmicas aí na sua casa, como a Fernanda fez, começa com seus filhos. Quando você fizer com seus filhos, com seus sobrinhos, com crianças do seu condomínio, você vai sentir algo que eu não consigo te falar o que a gente sente. Você fala, meu Deus, eu fiz! Olha, aprenderam mesmo! Um sentimento incontido vai tomar conta de você. É só o fazer que você vai falar, não, de fato, isso é a minha missão. Por isso que eu dou a imersão antes de oferecer a certificação para você, porque eu só quero na certificação quem tem missão, quem tem propósito. Quem não tem, eu não faço questão não, porque não vai fazer diferença para você nem para outras pessoas. Mas se você sente, pelo menos tem um sentimento assim, pouco no coração, vem para a imersão. Vem para a imersão, tá? É tudo gratuito, já estou enviando materiais para vocês. Para você vir para a imersão, é só digitar aqui projeto. Digita projeto, vai no seu direct e se inscreve. Depois, se fizer sentido para você, vem para a certificação. Porque, como a Fernanda falou, né, Fernanda? Assim, a gente não consegue narrar, a gente impactar vidas de famílias e crianças todos os dias. É como eu falei, a nossa existência salva vidas. E a nossa existência salva vidas tem muito a ver com a essência divina, porque a essência de Deus
é ser o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, quando a gente salva crianças, salva famílias, capacita profissionais para fazer esse trabalho, a gente é a presença de Deus nessa terra através de nós. E é isso que Deus quer de nós. Como cristã, eu acredito muito nisso. Que Deus quer que nós exalemos a essência de Cristo Salvador. E nós podemos ser salvadores de muitos. Porque a gente ficou aqui 1h05. Centenas de crianças foram abusadas nessa 1 hora que você está aqui comigo nessa live. Centenas de crianças foram abusadas. E você pode fazer alguma coisa. Por que não fazer? Por que não fazer? Fernanda, minha gratidão por você disponibilizar tempo. Foi um prazer. Eu já quero dizer que eu quero você de novo em outra live. Depois a gente vai sentar e vai montar outra live. Minha vontade é passar pelo celular e agora fazer essa oficina contigo nesse momento. Vem pra cá. Vem pra Uberlândia. Eu tava aí em Uberaba, tão pertinho de você. Nem sabia que você não tinha passado em sua casa na volta, passava e dava um cheiro em você. Se eu soubesse. Vai ter que voltar. Você até falou que era de Uberlândia, mas eu não lembrei naquele dia que a gente conversou. Mas eu quero dizer para você que eu tinha te falado que você ia longe sem conhecer mais de perto. Mas agora, conhecendo mais de perto o teu projeto, nem o céu é o limite para você. Porque o teu trabalho ele vai impactar para a eternidade. O teu trabalho vai ser forma de povoar o céu. Porque muitas crianças serão salvas através de você, famílias transformadas, e isso vai reverberar para a eternidade. Então, nem o céu é limite para você. Imagine a terra. Fernanda, você vai ser conhecida pelas nações. Você foi chamada para as nações. Você ainda vai no exterior fazer oficinas. Porque a sua dedicação, o seu amor, você transmite algo. Eu tenho um feeling assim bem aguçado. Você transmite algo muito forte. O que você está vivendo agora, Fernanda, é uma gota diante do oceano que você ainda vai se tornar na vida de muitas crianças, famílias e profissionais. Você será o maior nome em Uberlândia e no seu estado nessa causa. Então, só continue. Tem pouco tempo que você chegou e tantas coisas já estão acontecendo. E eu estou falando isso, não é missa de cor preta. Eu não falo isso para todos, eu falo isso para quem eu sinto. E quando eu sinto, eu faço questão de falar. Então, só vai, querida. Eu tenho certeza de que coisas que a mente humana não conseguiu pensar, Deus tem preparado para você. E que bom que você existe. A sua existência nessa terra vai salvar muitas vidas. E não somente as que você alcança diretamente, mas aqui hoje, eu sinto que aqui hoje tem pessoas que decidiram por essa causa, não por Leiliane, mas pelo que Fernanda falou. Então, quando a gente está no nosso propósito, a gente se torna um veículo de bênção para as pessoas, para todas as pessoas, em onde a gente vai, como a gente fala. Então, por causa de você, pessoas aqui vão vir para a imersão, vão vir para a certificação e muitas e muitas e muitas e muitas vidas serão impactadas por causa de sua fala hoje. Então, muitas bênçãos na tua vida. Vai lá, as crianças te esperam, os pais te esperam, a escola te espera. Obrigada, gratidão, muito obrigada. Gratidão, gratidão. Eu vou te colocar, se você quiser também, eu posso te colocar como colaboradora dessa live para ficar também no seu Instagram. O Instagram de Fernanda é Protegendo a Infância. Sigam, vale muito a pena. Ela tem muita coisa linda que ela anda fazendo. Parabéns, você de fato é uma master Exepaz. Beijo no coração. Obrigada. Obrigada. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau.